Até mesmo o mais sábio dos reis pode tropeçar, e Salomão não foi exceção. Por trás da fachada de grandiosidade e sabedoria, escondia-se um ponto fraco, que com o tempo levou o seu reinado. À beira do abismo, hoje abordaremos todos os detalhes descritos nas páginas da Bíblia, desde a ascensão de Salomão ao trono até os seus últimos dias de vida. Acredito que este trabalho minucioso merece o seu like e a sua inscrição no canal para nos ajudar a divulgar esse conteúdo. Salomão, filho do rei Davi e de Batseba, é uma figura notável, nas Escrituras destacando-se por sua sabedoria, riqueza e seu papel fundamental na construção do Templo de Jerusalém. A sua ascensão ao trono de Israel ocorreu em meio a um cenário de intrigas familiares e disputas pelo poder, após a morte de Davi. Adonias, seu filho mais velho, tentou assumir o trono. No entanto, a intervenção do profeta Natã e de Batseba garantiu que Salomão, o escolhido por Deus, fosse coroado como rei de Israel. Este episódio está registrado no primeiro livro de Reis, e sua importância é reforçada pela profecia de Deus a Davi, escrita em Primeiras Crônicas. Capítulo 22. Deus havia dito a Davi que Salomão, e não ele, construiria o templo, pois Davi havia derramado muito sangue em guerras. Deus prometeu que Salomão seria um homem de paz e que durante o seu reinado, Israel viveria em tranquilidade e prosperidade. Essa promessa divina já revelava o destino especial que aguardava Salomão. A sabedoria de Salomão, uma das características mais notáveis de Salomão, foi a sua extraordinária capacidade de julgamento e discernimento que o destacou como um dos líderes mais sábios de sua época. Essa sabedoria, no entanto, não era apenas inata, mas também resultado de sua aliança com Deus. Nos primeiros dias de seu reinado, Salomão ofereceu sacrifícios a Deus em Gibeão. Buscando orientação divina para governar o povo de Israel, naquela noite Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe disse: "Pede-me o que queres que eu te dou." Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 3 a 14. Ao invés de pedir riquezas ou longos anos de vida, Salomão pediu sabedoria para julgar o povo com justiça. Essa decisão foi muito apreciada por Deus, que além da sabedoria concedeu a Salomão riquezas e honras incomparáveis. Essa sabedoria foi ilustrada no episódio famoso das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. Salomão, sem fazer um julgamento precipitado, propôs dividir a criança ao meio, o que levou à revelação da verdadeira mãe, aquela que preferiu abrir mão de seu filho a vê-lo morto. Este exemplo encontrado no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, destacou a sabedoria, o discernimento prático de Salomão. A construção do Templo de Jerusalém, um dos feitos mais grandiosos de Salomão, foi a construção do Templo de Jerusalém. Este projeto, concebido por seu pai, foi executado por Salomão com uma dedicação singular. O templo não era apenas o centro espiritual de Israel, mas também um símbolo da relação especial entre Deus e o povo de Israel. O local escolhido para sua construção foi o Monte Moriá. Tinha um significado simbólico profundo, pois era o lugar onde Abraão esteve disposto a sacrificar seu filho Isaque em um ato de fé e obediência. Os detalhes da construção são descritos minuciosamente na Bíblia. Salomão utilizou materiais preciosos como cedro do Líbano e ouro puro, refletindo a sua reverência por Deus e o empenho em criar uma obra que fosse digna da presença divina. O templo se tornou o epicentro da vida religiosa e cultural de Israel, sendo não apenas um local de adoração, mas também um ponto de unidade nacional. A construção do templo foi um marco na história de Israel, representando um período de estabilidade, prosperidade e comunhão com Deus. Ao completar a obra, Salomão realizou uma grandiosa cerimônia de dedicação, pedindo a Deus que sua presença permanecesse no templo e que ele ouvisse as orações feitas naquele lugar. Este evento fortaleceu a identidade espiritual de Israel e consolidou o papel de Salomão como um líder, ungido por Deus. Alianças diplomáticas e expansão do reino, além de suas realizações espirituais e internas, Salomão foi um hábil diplomata. Ele consolidou alianças internacionais que expandiram o comércio
e a prosperidade de Israel, a Bíblia relata a visita da rainha de Sabá, que veio testar a sabedoria de Salomão. Este episódio, descrito no primeiro livro de Reis, capítulo 10, é um exemplo de como Salomão era reverenciado internacionalmente. A rainha de Sabá trouxe com ela uma caravana de riquezas, incluindo especiarias, ouro e pedras preciosas. Ao ver a grandiosidade de Salomão e a sabedoria, ela ficou maravilhada, reconhecendo que sua fama era ainda maior do que havia ouvido. Esse encontro simboliza a importância de Salomão nas relações diplomáticas da época e como ele soube utilizar sua sabedoria para fortalecer a posição de Israel no cenário internacional. Além disso, Salomão estabeleceu alianças matrimoniais com nações vizinhas, como o Egito e a Fenícia, o que era uma prática comum entre os reis para garantir paz e segurança. No entanto, essas alianças, especialmente os casamentos com mulheres estrangeiras, plantaram as sementes dos problemas que surgiriam nos últimos anos de seu reinado. A queda de Salomão, apesar de toda a sua sabedoria e grandiosidade, Salomão não foi imune a falhas. O ponto culminante de sua decadência foi justamente o envolvimento com mulheres estrangeiras. A Bíblia relata que Salomão teve muitas esposas de diferentes nações, contrariando as instruções divinas que proibiam casamentos com mulheres que adoravam outros deuses. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Essas esposas trouxeram consigo suas práticas religiosas e gradualmente levaram Salomão a tolerar e participar de cultos pagãos. A apostasia de Salomão culminou na construção de altares para esses deuses estrangeiros, algo que violava os mandamentos dados por Deus a Israel. Este desvio espiritual foi decisivo para a ruína de Salomão. Deus manifestou sua ira, levantando adversários contra ele como Jeroboão, que se rebelou e se tornou um líder importante no Reino do Norte. O fim do reinado de Salomão foi marcado por turbulências políticas e religiosas, e seu legado foi por suas escolhas equivocadas. Os últimos dias e o fim de um império. Os últimos dias de Salomão foram sombrios com o reino, à beira da fragmentação. A ira de Deus foi clara e Salomão viu seu império começar a se desintegrar. A Bíblia relata que, apesar de todo o seu sucesso anterior, as escolhas de Salomão abriram caminho para que adversários surgissem e seu filho Roboão herdou um reino instável. Após 40 anos de reinado, Salomão faleceu e foi sepultado na cidade de Davi, conforme registrado em primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 41 a 43. Com sua morte, o reino de Israel foi dividido. Roboão assumiu o trono, mas sua incapacidade de lidar com a insatisfação do povo levou à divisão do reino. Mas as tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o reino de Israel, enquanto Roboão ficou com o reino de Judá no sul. Conclusão. A história de Salomão é um lembrete poderoso de que, mesmo os líderes mais sábios podem falhar quando não permanecem fiéis aos princípios espirituais. Sua vida, cheia de glórias e realizações, foi marcada também por escolhas que trouxeram consequências duradouras para o povo de Israel. O legado de Salomão, tanto em suas conquistas quanto em seus erros, ecoa através das gerações como um exemplo da importância de decisões éticas e espirituais na vida de um líder. Se você chegou até aqui, agradeço por acompanhar essa jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar sua opinião nos comentários. Abraços e fiquem com Deus.